Bom dia, primeiro ano. Olha só, a imagem não está muito boa, porque na verdade eu estou gravando esse vídeo à noite, certo? Eu adiantei todas as aulas, já gravei aula do segundo ano, do terceiro ano, e hoje que eu estou tendo tempo agora à noite para poder gravar a aula de vocês. A aula de boas-vindas eu já tinha gravado num outro dia, então já estava salvo e as boas-vindas foi para todo o turno matutino, tá certo? Foi um vídeo para todo mundo. Agora, esse vídeo aqui é somente para as turmas de primeiro ano A e primeiro ano B, né? Esse ano a gente não teve primeiro ano C. Esse ano não. Esse ano letivo de 2020, que a gente ainda está em 2020. Mas com fé em Deus, a gente vai conseguir finalizar aí as atividades e finalmente começar 2021. Ano letivo, é o ano da escola. Eu não estou dizendo que a gente está em 2020, não. Deus me livre. Vamos lá, gente. Olha só, essa primeira aula é uma aula mais para revisar alguns conceitos, algumas coisas que a gente já viu na sala de aula. Mesmo a gente tendo tido somente umas 2 semanas de aula, teve algumas turmas, se eu não me engano foram todas, eu acho, que a gente chegou a ver alguns slides. E aí a gente viu esses slides com algumas aulas, a gente chegou a ver esses conceitos que eu vou falar hoje. Aí essas primeiras aulas é de revisão. Inclusive, no Caderno do Estudante do Estado, que disponibilizou para a Bahia toda, eles colocaram esses mesmos assuntos que a gente meio que já tinha começado a ver. Mas aí eu vou estar retomando porque a gente viu ano passado, mesmo com algumas poucas atividades remotas que eu passei, essas coisas a gente não acaba lembrando, né? Então a gente vai ver do zero, tá certo? Vai ver um pouco corrido, mas vai estar tranquilo, não se preocupe. Aí vamos lá. Primeiro a gente vai relembrar que essa área da química, o primeiro ano de química, a gente basicamente revisa algumas coisas que vocês já viram no nono ano. Então vai ter coisa que você vai olhar e vai dizer assim, não, a professora de ciências do nono ano já falou isso. Por quê? Porque é com uma continuação, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas é basicamente os conceitos principais de química. Aí o que acontece? Essa parte da química a gente começa vendo um pouco sobre a matéria, vai falar um pouco sobre as substâncias, estados químicos da matéria. Aí a gente entra no átomo, modelo atômico, como é essa estrutura do átomo. E basicamente é conversar sobre o átomo, para entender bem o átomo, a tabela periódica, para depois vir os próximos assuntos, que aí já vai ser segundo e terceiro ano do ensino médio. Tá bom? Então, por isso que é importante retomar, mesmo que a gente tenha começado, a gente voltar a ver, porque vocês têm que estar bem cientes de como é que comporta essa matéria, como é o átomo, porque é muito importante para vocês, tá bom? Dar base para os próximos assuntos, certo? Aí vamos lembrar que toda matéria, né? Ela vai possuir uma massa, vai ocupar um lugar no espaço. A gente tem que lembrar que a matéria não necessariamente é uma coisa que a gente consegue enxergar, tá? Então, o ar que a gente está aqui respirando, que vocês estão aí respirando na casa de vocês, também vai ser considerado uma matéria, porque ela também possui átomo, ela também tem uma massa. Aí, o que acontece? Essa matéria constituída de átomos, a gente tem que entender que esses átomos, eles podem se organizar para formar uma célula, que é o que vocês vão estudar lá com o Jorge, e esses átomos também podem se organizar e formar uma matéria não viva, certo? Então, se for para formar uma matéria viva, então esses átomos vão se arranjar e vai formar a célula, que é a menor unidade da vida. Aí você vai estudar tudo de célula lá com o Jorge, de biologia. Agora, os átomos, quando eles se organizam para formar a matéria não viva, também é estudado, no caso aí, pela química, tá certo? E aí pode ser tudo. A roupa que você está vestindo, certo? É constituída de átomos. O ar, o piloto, o celular, tudo isso é formado por átomos, tá certo? Então, a gente tem que estudar bem essa estrutura atômica. Aí vamos para a matéria. Olha só. Primeiro, retomando alguns conceitos. Aqui, de dia, a imagem fica melhor, gente. A imagem vai ficar muito ruinzinha. É por isso que esse vídeo eu nem vou gravar um vídeo longo. Eu vou gravar um vídeo curto, porque a imagem não tá muito legal. Quando tá de dia, fica mais claro aqui, a imagem fica mais nítida. Como eu não tenho programa de edição bom de vídeo, vocês têm que me perdoar. E nem tenho tempo para estar editando esses vídeos aí. E a minha câmera não é
a melhor possível, que é a do computador, então não tem muita nitidez. Precisa estar um clima bonzinho, de claridade, para conseguir filmar. Mas dá para ver mais ou menos aí, tá? Olha só, a química vai estudar o quê? E tudo isso a gente já viu, inclusive no início do ano passado. A química ela vai estudar a matéria e as suas transformações. Porque a matéria ela se transforma, a matéria não está ali estagnada do mesmo jeito. Na verdade, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, a roupa, o que for, não se transformou numa matéria transformada? Então vamos lá. A matéria, gente, ela pode ser dividida entre corpo e objeto. Isso a gente já viu, inclusive a gente viu em umas aulas de slide. Aí um exemplo. Não, depois a gente vê o exemplo. O corpo e objeto. O corpo vai ser o quê? Uma porção limitada da matéria. Vai estar ali limitado. E objeto é quando a gente dá uma utilidade para essa matéria. Aí vem um exemplo para a gente entender. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Tá um pouco claro, mas dá para ver. Aqui uma árvore. Falando do tronco dessa árvore. É uma matéria, certo? Enquanto ela está lá em árvore, ela é uma matéria que vai ser orgânica. O que forma o tronco dessa árvore são células vegetais, tá certo? Então ela é constituída de átomos, tem célula vegetal e tudo. Quando alguém vai lá e corta essa árvore, serra essa árvore, já não vai ser mais aquela matéria viva, não vai estar vivo ali, certo? Eu vou estar só com aquele pedaço de madeira, então já é diferente. Aí, olha só, se eu estou com um pedaço do tronco, essa matéria aqui já é considerado um corpo, tá certo? Ó, é uma porção limitada da matéria, como a gente viu ali. Agora, quando eu pego essa madeira aqui e aí eu transformo numa mesa, não sei se tá dando pra ver, mas eu escrevi mesa aí, porque o meu desenho da mesa saiu horrível. Vocês podem, não sei se dá risada mesmo de meus desenhos horrorosos, então vamos lá. Olha só, dei uma utilidade para esse corpo, ó. Então agora essa mesa, ela é um objeto, tá bom? Ó, objeto é quando se dá uma utilidade para essa determinada matéria. Então esses conceitozinhos são uma revisão, mas é importante para vocês saberem. Quem quiser pausar o vídeo e anotar esses conceitos no caderno, é bom, tá certo? Porque depois a gente vai trabalhar com esses conceitos e vai ser cobrado em prova. Não quiser pausar o vídeo, dar uma copiada, tá bom? E eu vou pausar o meu vídeo para poder apagar o quadro e já retorno. Só que para vocês é na mesma hora, né? Retomando agora o vídeo, que eu já pausei e já coloquei aqui. Olha só, classificação da matéria. Tá bem turva aqui a imagem. Classificação da matéria. A matéria, gente, ela em geral, ela é classificada em sólido, líquido e gasoso, tá bom? Essa matéria vai estar nesse estado. Uma matéria que está sólida, só relembrando, isso vocês já viram até no nono ano, né? Uma coisa sólida, né, que tem solidez, vai ser muito mais rígida, né? O líquido, a gente já sabe o que é líquido, né? Aquela água que você vai beber líquida, um suco, um refrigerante líquido. Se você colocar no congelador, vai empedrar, então vai ficar sólida. Se eu pego essa água, por exemplo, e eu coloco para ferver e deixo lá no fogo fervendo, 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 ela começa a evaporar. Então já não vai estar mais nesse processo. Se bem que a gente vai ver depois que no conceito de química tem uma diferença aí com relação à água, a vaporização da água e outros elementos. Depois a gente vai ver essa diferença. E uma matéria no estado gasoso, a gente pode dar o exemplo do próprio ar que a gente respira, tá certo? Então tem todos os gases ali, então tá em estado gasoso, beleza? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui no... É uma pena que não dá pra... Eu não sei colocar pra vocês, só se fosse ao vivo no Google Meet, mas o slide que a gente estava estudando. Mas no vídeo teria que editar, e aí eu não tenho esse programa. Aí vamos lá. Lembra que a gente viu, porque a gente chegou a ver isso mesmo, como poderia ser classificados a matéria sólida, líquida e gasosa macroscopicamente e microscopicamente. A gente chegou a ver isso em aula no ano passado. Para algumas turmas, não foram todas, eu acho que deu tempo.
A gente vê. Então, vamos lembrar, microscopicamente, você vai lembrar de microscópio. Se vai usar o microscópio, é para ver uma coisa grande ou coisa muito pequena. Então, coisa muito pequena. Então, microscopicamente, você vai classificar de um jeito. A gente vai ver como é que tá essas partículas da matéria. Microscopicamente, o que é que está acontecendo com elas. E macroscopicamente, vai ser o contrário de micro. Então, você consegue ver a olho nu. Macro vai ser uma coisa maior. Tá certo? Então, macroscopicamente, é aquilo que a gente pode enxergar. Tá bom? E aí, nos slides, que tá aqui na minha frente, eu consigo ver, mas vocês não. Nos slides, aí fala o seguinte, que macroscopicamente, aí eu vou colocar aqui, não, vou deixar com esse piloto mesmo. Macroscopicamente. Vou colocar só macro, para definir bem. Macroscopicamente, a matéria, quando ela está sólida, ela tem forma e volume bem definido, certo? Então, a forma... Eu ia tirar, mas não vou colocar não, porque alguém pode querer copiar. Forma e volume. O que é o volume? É o espaço que aquela matéria se encontra, certo? O espaço onde ela está. Então, tem forma e volume ocupado, o espaço ocupado bem definido. Pronto. Olha só, gente, quem gosta de estudar copiando, que eu sei que a grande maioria ainda gosta de fazer um esquemazinho no caderno para poder estudar depois, aí vai pausando o vídeo e vai copiando no seu caderno. Aí fica a critério de vocês como vocês querem estudar. O líquido, gente, ele vai ter uma forma variável e um volume constante, que é o espaço que ele ocupa. Ó, aí a gente vai entender melhor nos exemplos. Forma variável. Deixa eu só ver aqui como está. Fui futucar, acabou fechando aqui o vídeo, mas não tem nada não. Vamos continuar aí que para vocês está na mesma hora. Olha só. No líquido a forma vai ser variável. A gente vai entender por quê, certo? E esse volume vai ser constante. Espera ainda que eu vou explicar. Eita, esse barulho aí no vídeo fica ruim. E gasoso vai ser como? Já vai variar bastante. O gasoso tem a forma variável, ó. Forma variável. E o volume também é variável. Porque o espaço que ele ocupa pode variar. A gente vai entender agora no exemplo. Pronto. Aí vamos entender aqui no exemplo. Olha só. Se eu pego qualquer coisa sólida, tá? Pode ser o piloto. Você pode imaginar aí uma pedra de gelo. Pode ser. Então, olha só. Tem a forma, o volume, o espaço aqui, totalmente, ó, bem definido. É bem definido isso daqui. Agora, se eu pego um copo, não tem aqui, um copo com água, se eu pego um copo com água, a forma já é variável, ó. Por que a forma é variável? Porque a água que está dentro do meu copo tá no formato aí do copo. Se eu pego ela e coloco numa garrafinha, já tem a forma da garrafinha. Se eu pego ela e coloco numa jarra, a água já tem o formato de jarra. Então, esse líquido aí, a forma é totalmente variável. Agora, se eu pego assim, por exemplo, um copo grande que cabe 1 litro de água, certo? Então, qual o volume desse copo aí? 1 litro. Eu coloco 1 litro na jarra, continua sendo 1 litro. Eu coloco 1 litro em outra vasilha, continua sendo 1 litro. Então, o volume é constante que está ocupando. Esse volume vai ser constante. Agora, já o gasoso, se eu pego um balão, aqueles balão de aniversário, certo? E aí eu coloco gás dentro. Se eu coloquei esse gás,
A forma é variável porque esse gás está no formato do balão. Mas se eu colocar já de um balão todo redondinho e eu coloco num balão em formato de coração, esse mesmo gás já variou, o formato aí já variou. Se esse balão eu quiser dar uma comprimida nele, diminuir ele de tamanho, esse volume que ele ocupa também acaba diminuindo de tamanho. E a gente vai entender melhor microscopicamente o que é que está acontecendo com essas partículas. A gente entende melhor isso, microscopicamente do que macroscopicamente. Aí um exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha, ele está na forma ali do botijão de gás, certo? Só que aí esse gás, ó, ele tá cheio. Só que à medida que o gás vai saindo, as próprias partículas ali daquele gás vai ficando naquele formato do botijão e aí já tem forma e o volume também é variável, porque ele pode comprimir ou ele pode se expandir. A água dentro da garrafa, ela não vai se expandir, ela tá ali, aquele volume é constante, o que ela muda é de formato, certo? Então a forma dela é variável, mas o volume, entendeu? O volume dela é constante. Agora, o gasoso, o volume também é variável. Ele ocupa esses espaços de formas diferentes, certo? Então, microscopicamente a gente entende melhor, porque a gente vê o que é que está acontecendo com essas partículas, tá bom? Deixa eu só ver aqui o tempo do vídeo. 4 minutos. Pronto. Vou dar uma pausazinha para poder a gente ver microscopicamente e finalizar. Pronto, retomando. Agora eu só fiz aqui, ó, mudar, coloquei em vermelho. A gente vai analisar aí agora, né? Essa matéria microscopicamente, tá? Microscopicamente, o que é que está acontecendo com essa matéria? Sólido, as moléculas estão muito próximas, muito juntas. Líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas. E gasoso está muito afastada. E qual é o fator que vai determinar isso? A temperatura pode determinar a maioria das substâncias, depois a gente vai ver que não são todas, mas a grande maioria. A temperatura é que vai definir isso daqui. Então, vamos lá. Qualquer coisa que está em estado sólido, o que é que está acontecendo com essas moléculas? Ó, lembra que a união de átomos, né, vão formar essas moléculas. Então, eles estão se ligando, só que eles estão se ligando de uma forma muito junta. Eu não vou colocar assim, não. Vou colocar aqui embaixo o desenho, certo? Ó, sólido. Ó. Essas moléculas estão tão juntas, que não tem espaço para elas se mover. Ó. Ó, tá muito juntinha. É isso que está acontecendo microscopicamente. Quando chega no estado líquido, ó, esse grau de agitação já começa a aumentar. Já tem mais espaço, então começa a haver uma movimentação maior. Tá em estado líquido, certo? Ó, tem mais espaço para se mover. E quando está em estado... em estado gasoso, ó, aumentei mais ainda a temperatura. Então, essas moléculas vão começar a se agitar mais ainda e aí elas começam a se separar. Então, tem mais espaço para isso acontecer, tá certo? Um fator determinante, temperatura, tá bom? Existem algumas substâncias que vão ser diferentes, mas a grande maioria vai ser assim. Microscopicamente falando, é só você entender aquilo que está sólido, ó, as moléculas estão bem juntinhas. Que pode ser um exemplo também da própria água. Depois a gente vai entender que, quimicamente falando, os químicos não consideram a água no estado gasoso. Isso a gente já viu no passado, mas eu vou relembrar depois. Não é na aula de hoje. Mas eu estou me adiantando porque eu vou dar o exemplo da água, mas vocês não podem confundir. Que os químicos, eles consideram aquele estado da água que está evaporando como um vapor, vaporização. Ele não considera aquilo um gás, tá certo? Mas vamos lá para, microscopicamente falando, para a gente analisar melhor. Imagina que isso aqui é um cubo de gelo. Então, aquelas moléculas ali de H2O, de água, estão
tão unidas, a temperatura está baixíssima, né? Está a 0 graus, a água congelou, então elas estão bem unidas e não tem espaço para se mover. Tá ali o que? A pedra de gelo. Se a gente pega essa pedra de gelo, tira do congelador da geladeira, do freezer, o que for, e coloca em cima da mesa, a temperatura ao redor já não está mais baixa assim. Já está uma temperatura maior, a temperatura ambiente. Então, esse gelo começa a fazer o quê? Começa a derreter. A temperatura está aumentando. O que é que está acontecendo? Essas moléculas que estavam tão juntinhas, elas já estão, a temperatura já estão fazendo elas se separarem. Uma vai se separando da outra. Se uma vai se separando da outra, ela já começa a ter, mais espaço. E aí aquilo que estava sólido, rígido, já começa a ficar líquido. Tá certo? Só que aí, vamos supor que você colocou essa pedra de gelo para derreter do lado de fora da geladeira dentro de uma panela. Então, eu vou pegar essa panela e vou colocar no fogo com essa água dentro. E aí, essa água vai começar a ferver, as partículas vão começar a se agitar mais ainda, vão ter mais espaço e aí vão começar a evaporar. Tá certo? Então, apesar dos químicos não considerar aí o gás em si, mas considera como vaporização, vapor, a gente vai ver nas próximas aulas, mas é um bom exemplo para você conseguir entender microscopicamente falando o que está acontecendo. Tá bom? Então, essa aula de hoje, gente, foi só uma revisão desses conceitos. As próximas aulas também vai ser para a gente revisar isso daí, tá bom? Vão ter outras revisões. Um bom dia para vocês.